Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje, duas convidadas para lá de especiais. Esse ano a gente quer ser uma ponte para unir pessoas maravilhosas. Eu tô aqui com a Mariana e com a Nanda, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, muito bom te ver, Mari. Muito obrigada pelo convite. Para mim, eu me sinto lisonjeada de estar aqui ao lado da Nanda. E me sinto lisonjeada por ter, estar aqui novamente com você. E eu até comentei aqui nos bastidores, eu quero deixar registrado aqui, porque assim, as pessoas passam... acho que é importante a gente falar como as pessoas são importantes na nossa vida e às vezes recebe muito feedback vocês, mas eu também quero expressar, eu também quero deixar meu comentário lá. Que assim, como o material de vocês, como a vida de vocês, elas são fortes e também impulsionam a dar ferramentas para muitas pessoas. Às vezes vocês... A Nanda também recebe muito feedback, né? Mas eu quero compartilhar de coração, assim, como a relação de pai e filho, de mãe e filho, de casal, de pessoas, de responsáveis por crianças, né? Com a sua batalha e com você dando ferramentas pra gente, pode transformar a educação numa coisa que a gente achava que a gente acabava repetindo que era dos nossos pais, dos nossos avós, né? De uma coisa que vinha ali, que é uma coisa mais violenta, uma coisa de exclusão da criança, quando o amor, o afeto, pode trazer e pode educar e diminui os nossos traumas e dá a ferramenta para a gente tornar adultos melhores, né? Então, falando disso, como é que você recebe esses feedbacks também? Como é que é para você isso? Para mim é muito, muito maluco por enquanto, ainda é muita novidade, mas acima de tudo, assim, eu fico impressionada como que a gente está numa bolha, assim. Ainda é uma coisa rara. Ainda por exemplo, a gente está aqui em Vitória, Espírito Santo. Aqui em Vitória eu sou pouco conhecida. Pouquíssimas pessoas me reconhecem, né? Assim, quando eu vou a São Paulo, Rio, as pessoas tiram foto comigo e tal. Aqui em Vitória, pouca gente me conhece. E eu vejo, assim, que esse movimento é um movimento ainda muito embrião, assim, ainda muito pequenininho. Às vezes a gente entra no algoritmo na internet e a gente fica com a sensação de que o mundo tá ligado, de que a bater em criança, né, tá absurdamente ultrapassado. Não devia não ter acontecido, mas que tá ultrapassado. E aí, quando você sai no mundo real, você vê que, na verdade, nós somos um grupo muito pequenininho e que a gente ainda tem, assim, muita gente para implorar, pelo amor de Deus, aceitar essa informação e, mais do que isso ainda, aprender, né, como chegar nesse caminho. Porque você concordar, você achar que faz sentido, tá anos-luz de você conseguir praticar isso. E até, assim, tem muito conteúdo que as pessoas, né, antigamente, assim, no começo do meu conteúdo, a galera falava, olha, Nanda, eu gosto muito de tudo que você fala, eu acho muito legal, mas no dia a dia, na minha vida mesmo, eu não consigo. Quando eu vou ver, eu já belisquei a criança, eu já peguei a criança pelo braço, né, eu já tô colocando ela de castigo de novo. Foi aí que eu comecei, que eu saí da teoria e eu fui mais para essa coisa da ferramenta, né? Fui para essa coisa de pequenos passos. Você não vai começar, sabe? Eu faço muita questão do meu conteúdo ser um conteúdo que a pessoa que bate, a pessoa que castiga, a pessoa que ainda está nesses padrões, que está tentando sair e não consegue, eu busco que seja um conteúdo que essa pessoa se sinta abraçada. Ela se sinta acolhida. Eu não quero que essa pessoa se sinta criticada, cobrada, xingada, ofendida, porque eu não acho fácil. Eu realmente não acho fácil, assim. Idealmente, né, seria, percebi que não pode, então eu vou parar. Só que, infelizmente, não é assim que acontece, porque quando a gente está com raiva, quando a gente está tomado pela frustração, pela raiva, pelo cansaço, pelo estresse, pela correria do dia a dia, o nosso cérebro vai para o que a gente chama no método Simão de trilha vermelha, que é o caminho lá mais primitivo do nosso cérebro, que vai fazer caminhos neurais que já foram percorridos pelo seu sistema nervoso antes. Então, se você levou palmada, se você levou sacudida no braço, se quando você chorou seus pais ficavam irritados, essa parte mais primitiva do cérebro aprendeu isso de uma forma muito nuclear nos primeiros anos da sua vida. Então, acessar isso no momento da raiva é o mais rápido do cérebro. Então, para a gente reprogramar isso, você vai errar muito. Então, se você não se sente acolhido nesse processo, você quer se sentir um lixo porque você está tendo dificuldade. Sendo que o padrão é ter dificuldade, o padrão é repetir muitas vezes. Então, isso só vai piorar. Por quê? Quanto mais você se sente criticado e cobrado, mais você vai para a trilha vermelha.
Então, mais você vai acessar os recursos primitivos e mais você vai acabar agindo como seus pais agiram. Então, quanto mais a gente conseguir, ao invés de cobrar, ao invés de criticar, ao invés de fazer careta, a gente conseguir olhar e falar, faz sentido você ter pegado no braço do seu filho. É certo, não é? Para ele foi horrível. Foi horrível. Você é enorme. Você é muito forte. Para ele foi uma experiência péssima. Como seria para mim, meu marido pegar em mim. Péssimo. Mas faz sentido na sua história, na história do mundo. Se você pensar historicamente no planeta Terra, faz sentido você estar pegando o braço do seu filho em 2023, em 2024. Faz sentido, cara. A gente tá, calma, e nós somos a primeira geração a ter consciência de que esses ciclos precisam ser quebrados. A ter consciência, não é a conseguir 100%, sabe? Aí algumas pessoas falam comigo, só nossos filhos vão conseguir. Eu falei, quiçá nossos filhos. Eles vão ser a segunda geração, não vão botar esse peso em cima deles, não. Porque eles ainda tiveram mãe e pai se segurando para não bater. Eles ainda tiveram mãe e pai que, quando não bestava, pegava no braço um pouco mais forte. Eles também vão ter recursos primitivos de tudo isso no cérebro deles. Então, calma, a gente começou um movimento maravilhoso, que bom que a gente começou, sabe? Vamos com calma. Então, eu acho muito maravilhoso quando eu tenho esse tipo de feedback, porque a gente percebe que o movimento está acontecendo. Entendeu? Assim, eu acho que a gente não precisa se cobrar tanto de sermos a geração que fez a revolução, que conseguiu fazer toda a mudança. Nós somos a geração que está começando. Nós somos a geração que tem a consciência, que tem acesso ao conteúdo e que está tentando com tudo que tem. Mas nós não temos que nos cobrar ser a geração que vai agir como se tivesse nascido nessa fase, porque não foi o que aconteceu, sabe? Essa cobrança é muito grande. E Mariana, você com 5 filhos, como é que você lidava, né? E lida com essa cobrança, né? Porque tem muita gente, faz assim, com um já tem essa cobrança, né? Eu costumo falar que eu sou mãe de primeira viagem de 5 filhos. Então, assim, não sei tudo porque eu tenho 5 filhos. Eu tô aprendendo junto com eles, né? E já ameacei, já peguei no braço, já coloquei de castigo, mas eu já vi que ir por esse lado que a Nanda falou não é o certo, não adianta nada. Por exemplo, uma vez eu estava numa festinha de aniversário com meu filho, o Jaime, ele é mais agitado deles, e ele fez uma pirraça. E aí eu falei, gente, eu não gostaria que alguém me chamasse atenção na frente de todo mundo. Então eu peguei ele pelo bracinho, fui lá e falei, para de fazer isso que é feio. Tá vendo? As pessoas estão olhando para você com um olhar assustado. Então eu tentei fazer com que ele enxergasse o que eu estava vendo, né? E aí ele parasse com aquele comportamento. Então eu tento sempre conversar. Muitas pessoas falam, mas você é muito mole, tem muito laço. Não pode ser assim, tem que ser um pouco mais firme. Eu apanhei e não morri. E essas frases a gente ouve, Eu né? apanhei também chinelada na minha infância, mas eu tento não reproduzir isso neles. Eu falar que, eu nunca dei uma chinelada no Jaime. Já dei. Eu já dei. Mas já me culpei por ter dado. E já vi que não adianta. Já coloquei de castigo também, mas não adianta ir por esse lado. Por exemplo, ontem mesmo ele gritou com a minha mãe, eu moro junto com a minha mãe. Ele gritou com a minha mãe. Eu levei ele pro quartinho, ele, né, tem um quartinho de troca, eu levei eles pra lá e falei, a sua avó cuida de você, junto com a mamãe, você acha que é certo você gritar com ela? Você acha que ela vai ficar feliz? Então eu tento entrar no emocional deles, assim, da minha forma, né, gente? Como eu falei, eu sou cheia de erros e as pessoas às vezes esperam que eu haja sempre, que eu saiba, né, lidar da melhor forma com 5. A perfeição, né? Ainda mais assim, eu falando. Não sou perfeito, sou cheio de erros. Por isso que direto eu vou lá, me socorrer no perfil da Psimama. Porque são duas gerações, né? Isso, são 2 gerações, isso que eu ia falar. São 2 gerações debaixo do mesmo teto, né? E lidando com um desafio que nenhuma das 2 gerações teve que lidar. Porque sua mãe não teve quíntuplos, você nunca teve quíntuplos na vida. É isso. Né? Quem tá te falando que você tem que ter mais laço, já tiveram quíntuplos? Não é difícil. Não tiveram, né? Então, a pessoa que tá vindo te dizer o que você devia ou não devia fazer, ela tá vindo de um lugar, de um conhecimento que ela não tem. De uma experiência que ela não tem. Entendeu? Então, quando a pessoa vier, você tem que ter mais ser mais firme, você tem muito laço. Você olhar e falar assim, você já foi mãe de quíntuplos? E é muito difícil. Sabe? Você já Só passou. E mais. Eu tenho 2. Se eu ficasse viúva hoje e eu ouvisse uma coisa dessa, eu ia falar, gata. Exatamente. Eu tenho só 2. Exatamente. E eu ia falar, amiga, você tem noção de que eu dividi isso com alguém? Exatamente. Você tá vindo me criticar? Ouve que eu tô pegando o peso de 2. E assim, a dor, né? A minha dor maior, né, do luto, foi lidar com o luto de 5 crianças.
Né? Então, eu venho tentando suprir, nunca que eu vou conseguir suprir o papel do pai, mas eu tento dar o máximo de amor, de atenção, de carinho, que eles se sintam acolhidos, porque eu fui só criada pela minha mãe. E eu me sinto muito bem hoje, não me sinto que eu não tenho nenhum trauma por isso, porque minha mãe sempre me preencheu de amor, me preencheu de carinho, sempre me educou muito bem. E eu tento seguir isso com os meus filhos. Tanto é que eles estão passando por essa fase do luto, eles sentem, claro, a falta do pai, porque o Jaime foi um pai maravilhoso, só que eles estão passando por essa fase de uma forma mais leve possível, né? Sim, dentro do possível. Dentro do possível, é. Porque essa sobrecarga, ela reflete também nessa criação que a gente vem de tradição de diferenciar a criação de homem e de mulher, né? Os homens têm uma criação diferente da rotina e isso reflete nos relacionamentos, no casamento, enfim, né? Que é essa questão de... muitas vezes perguntam assim, o seu marido ajuda em casa? O seu marido... E mesmo igual você colocou, não, a gente divide 50-50. Mas 50-50 emocionalmente, fisicamente, tá equilibrado? Então... Raramente, né? E é interessante porque você estava falando, né? Você vive com a sua mãe, né? A sua mãe tem mais de 75 anos, né? E assim, devem ter dias que a sua mãe é mais uma pessoa que você tem que cuidar. Não no sentido de que ela é uma... Né? Claro que uma pessoa de 75 anos é uma pessoa ativa, uma pessoa que vive a vida dela, que cuida da vida dela. Mas tem dias que ela tá mais cansada, que ela tá com uma tosse, você tá preocupado com a tosse da sua mãe. E mãe, o que a gente vai fazer com essa perna sua, com o seu joelho e tal? Então, querendo ou não, tem dias que a sua mãe tá cuidando de vocês. Porque você não tá bem, o que aconteceu e como é que a gente vai lidar com a Mari mal. Assim. E tem dias que você tá dando conta de vocês. Exatamente então, isso. Isso é uma coisa que é legal você ter essa clareza, porque senão vira essa cobrança do, mas você não mora com a sua mãe? Você não tem com quem dividir? Amiga, calma, não é assim também. Exatamente. Sabe? Não é a mesma coisa de eu ter tido uma pessoa da mesma idade que eu, jovem, que tava ali né, que tinha tomado as decisões junto comigo, que passou por todas as etapas. Então, é muito diferente, assim. E eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas estão precisando, eu vejo profissionalmente. As pessoas estão precisando aprender a ter mais humildade, sabe? Assim, ser menos prepotentes. Eu falo muito isso porque eu estudo pra caramba, eu faço um monte de curso, leio livro pra caçamba. Eu jamais vou olhar pra você e dizer assim, mas você não deveria... Eu não acho que você deveria nada. Nada, nunca, entendeu? Porque eu não consigo imaginar o que é a correria. Eu imagino que você tá dando 130% de você... Entendeu? E de noite ainda pensando, poxa, podia ter dado 10%, e precisando de alguém olhando, falando, Mari, você tá dando 130, cara, você já tá dando muito e tal. E fora isso que eu me culpo muito, né? Porque são 5, aí eu quero distribuir atenção pros 5 de forma igual. Igual eu muitas vezes eu acabo deixando o Jaime e a Laís, que estão mais avançados, um pouco de lado, porque os 3 que precisam muito de mim, né, têm o maior do meu tempo. Então, eu me sinto assim o tempo todo culpada, sabe? É uma sensação de culpa horrorosa. Eu falo que ser mãe não é fácil, né? Nasce uma mãe, realmente nasce uma culpa. E ainda tem isso, né? E eles mesmos ficam, às vezes, disputando ali um pouco da minha atenção. Então, eu vivo realmente sobrecarregada. E mesmo assim, né? As pessoas vêm, né? Você estava falando o que as pessoas vêm achando e tal. As pessoas vêm até mim me parabenizando porque eu tento levar essa rotina, que é uma rotina desgastante, pesada, de uma forma leve. De uma forma mais leve possível. Porque se eu ficar o tempo todo me queixando, não sei o que, meu Deus... a minha vida vai acabar ficando muito pesada. Então, eu tô o tempo todo pra cima, o tempo todo, né, tentando levar da melhor forma que eu posso, né? E tem esse acolhimento também das pessoas, que igual você falou, quando você começa a dar uma outra visão de percepção e de ferramentas, como é que fica aquele pai, aquela mãe, aquele responsável traumatizado, né, com aquela situação, assim, porque a gente encontra dores na gente que a gente não tinha tocado ainda. Então, também tem que ter esse acolhimento. Você fala, acolher primeiro esse pai, essa mãe, esse responsável, para que ele possa se sentir fortalecido com as ferramentas, colocar em prática, né? Perfeito. E eu acredito fortemente, assim, que as ferramentas, elas ajudam em vários aspectos. O primeiro aspecto é organizar a vida. Então, essa coisa de você, por exemplo, é difícil me dividir, né? Entre 5 eu não consigo nem imaginar. Agora,
eu imagino que uma rotina te ajude, Sim. pelo menos até a certeza de que, ó, o horário do Jaime vai chegar, né? Vai ter um momento que eu vou estar com ele, vai ter um momento que eu vou estar com cada um deles, assim, ou então que não dê para ter um momento para cada um deles, mas no minimamente eu sei que na hora de dormir eu consigo deitar do lado de dois num dia, dois do outro. Então a rotina ela dá essa regulada, essa estruturada, porque ela traz previsibilidade. Sim. Então você não fica tão perdido. Qual dia será que eu vou conseguir, né, dar atenção ou que eu vou conseguir? Você consegue estruturar isso. E a outra coisa que a ferramenta traz, eu acho que é o alívio de você saber que você tem conhecimento para lidar com desafios. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A situação que você falou que ele fez uma pirraça, né? Talvez, se você pensasse assim, eu não tenho a mínima ideia do que eu faço agora, eu não sei o que eu faço com essa criança agindo assim, e aí você começasse a ficar nervosa porque você não fazia ideia de como lidar, e aí você ia acabar pegando pelo braço, falando besteira, ai filho, eu tô com vergonha de você. Depois que a situação passasse, além da rotina, além de 5 filhos, além de fazer todo mundo dormir, era deitar na cama e ficar, putz, por que eu falei aquilo aquela hora? Putz, grila. Então, tipo, no momento que você tem para descansar, você tá remoendo momentos que você queria ter lidado diferente. Então, eu acho que a ferramenta também traz esse alívio, que eu falei o que eu falei, porque eu sei que era o melhor, porque eu tenho esse conhecimento e porque não sei fazer nada além daquilo. Aquilo fui eu dando meu 100%. E a terceira coisa que eu acho legal também das ferramentas é que elas trazem uma linha de raciocínio. Então, assim, por exemplo, eu tenho um mini curso gratuito que eu dou lá na Psimama e são 3 ferramentas poderosas que eu chamo. E aí a pessoa fala assim, mas como é que vai trazer mudança na minha vida 3 ferramentas? Eu falo, porque a ferramenta, ela traz uma mudança no seu raciocínio. Então, por exemplo, se eu te ensino que a melhor coisa que você pode fazer para uma criança que está com raiva, frustrada, triste, a melhor coisa que você pode fazer para essa criança é olhar no olho dela e dizer que faz sentido ela estar sentindo aquilo. O primeiro passo. Faz sentido. Eu queria estar soprando a vela do meu primo. Ok. Você tem 4 anos, 5 anos, ninguém até hoje tinha te ensinado claramente, parado para ensinar que vela do parabéns é só do aniversariante. Talvez eu achasse que você sabia disso porque eu tenho mais de 30 anos e eu sei. Eu esqueci que eu tinha que parar para te explicar isso. Então, para mim, faz sentido você estar frustrado. Porque você achou que você ia soprar vela. Vela, para você, você que vai, de vez em quando a gente acende em casa para você soprar. Por que você não poderia soprar essa? Então, eu esqueci, ninguém te explicou. Então, faz sentido você estar frustrado. Você não é mimado, você não é mal educado, você não é chato, você não é nada disso. Você só é uma criança que não tinha aprendido isso ainda. Faz sentido. E os pais ficam chocados quando eles olham para uma criança dando uma birra no meio do shopping e falam, faz sentido você estar super bravo porque você queria ir no parquinho que é R$70 a hora e eu não vou deixar, porque é caro. Né? Faz sentido, meu filho, porque o parquinho é muito legal, foi feito, esses parquinhos de shopping são feitos para a criança olhar e querer entrar. Né? Então, assim, você tem a equipe de marketing inteirinha desse shopping, quanto uma criança de 4 anos, com sono, cansada, sei lá, num shopping cheio de luz, né? É claro, meu filho, faz sentido você estar frustrado. E aí a criança olha, os pais ficam chocados, porque a criança olha e fala, né? Aí você fala, e não pode ir porque é caro. E você tá frustrado porque não pode ir porque é caro. Faz sentido, filho. Pode dar um colo? Porque faz sentido estar frustrado. As pessoas acham que elas têm que dar solução, que elas têm que ou deixar ou não deixar e ficar sério. E o dia que a pessoa descobre que ela pode acolher o filho dela dizendo faz sentido, que pena que não dá, mas realmente é caro, e a resposta continua sendo não, continua sendo caro. Você chorando ou não, é caro do mesmo jeito. Mas eu posso te dar um colo, posso te mostrar que você não é uma criança doida, que você não é um mal educado, que você não é chato, que você só tá frustrado. E aí, quantas mais vezes eu consegui olhar para essa criança e dizer, está ok estar frustrado? Eu aceito a sua frustração, pode jogar a sua frustração em mim, porque eu sou adulta, eu sei lidar, mas a criança aprende a lidar com essa frustração. Entendeu? Porque você só vai aprender a lidar com emoções que você tem o direito de sentir. Então, se você dá à sua criança o direito de sentir essa emoção, e ela pode olhar para você e falar, poxa, mamãe,
sabe? Eu queria muito, olha que brinquedo legal. E você, nossa, muito legal mesmo. E olha as cores. Cara, eu adorei também as cores. Poxa, deve ser muito legal nesse negócio mesmo. Faz sentido, você tá frustrado. Então, a ferramenta, ela não traz só é o que você vai fazer. Ela traz um raciocínio. Você passa a enxergar aquela criança enquanto um ser humano que tem direito àquelas emoções. Você passa a entender a lógica por trás da frustração da sua criança. Você passa a entender que você está se relacionando com outro ser humano. Você não está só educando ele, você não está só criando ele, você está se relacionando com ele. Então, eu acho que esse que é o grande... Por isso que eu chamo de ferramenta poderosa, porque eu acho muito poderoso, né, você hoje dá a oportunidade da sua criança, na nossa idade, se dá o direito de se frustrar. Porque fala pra mim, principalmente pra nós mulheres, né? Quando você tá muito brava, chateada, frustrada com alguma coisa, você se critica? Sim. Você tem o hábito de ficar, pô, por que você tá frustrado com isso? Não tenho esse hábito. Não, você lida bem com a sua frustração? Eu lido. Você teve essa liberdade na vida. Sim. Você falou que a sua mãe te criou tendo essa liberdade, A minha mãe me criou com muita liberdade, né? Eu já, bem nova, ela sempre deixou eu fazer, né, de tudo que eu queria, assim, me dando muito amor, muito carinho. Então, eu lido bem com isso. Tá vendo, cara? E é isso que a gente quer trazer. É isso que a gente quer. A gente quer mais pessoas que consigam, na vida adulta, olhar e falar assim, eu lido muito bem com a minha frustração, eu não me critico. Sabe, assim, a grande maioria de nós, eu vou falar por mim, é um trabalho muito grande eu não me cobrar, eu não me criticar, eu não ficar assim, nossa, que vergonha você reagindo assim na frente das pessoas, olha que feio você agindo assim. Então, a minha voz é a voz dos adultos da minha vida, porque era a forma como educavam naquela época, tudo bem. Mas olha quantos anos eu tô levando, quantas décadas eu tô levando para conseguir desconstruir isso. E a nossa proposta é trazer mais disso aqui. Eu achei trazer super mais, interessante eu tenho o direito essa forma de pensar, porque, né, eu vou agindo instintivamente. Então, assim, você estava falando sobre a rotina, né? O que me ajuda muito é a rotina que eu coloquei nas crianças. Então, eles têm horário, né, para se alimentar, para dormir. Isso me facilita, né? 7 horas da noite, estão todos os 5 já dormindo. E aí eu consigo trabalhar, consigo ir no restaurante, consigo ir treinar, consigo fazer minhas coisas. O que me facilita bastante. E eu consigo também dividir meu tempo, né, entre eles. Por exemplo, a Laís faz balé, então eu faço questão absoluta, né, de chegar na hora do balé, porque ela vê que eu estou assistindo o balé dela. O Jaime faz futebol hoje, inclusive, né, 5h30 da tarde, ele vai fazer futebol. Então, eu chego a tempo, assisto o futebol dele. Então, tô o tempo todo tentando estar presente na vida dos 5 de alguma forma. Isso graças à rotina que eu implementei e que vem dando certo. Aí as pessoas falam, mas eles estão crescendo, até quando você mantém? Gente, até quando eu não sei. Né? O dia de amanhã eu não sei. Sei que hoje eles cumprem a rotina direitinho de alimentação, de sono, e que me facilita a vida, e que eu consigo levar os 5 assim. Né? Agora, eu achei muito interessante essa forma de pensar, porque eu não tinha pensado nisso. Né? Como eu falei, eu já fui uma mãe ameaçadora, eu vou agindo instintivamente. E é legal a gente ter esse conhecimento, né? Para poder a gente saber realmente como lidar, como você falou. É um relacionamento que a gente cria com a criança. A gente simplesmente colocou o filho no mundo e vai agindo como quer. Né? Eu achei bem legal. Eu não consigo entender por que as pessoas se dariam o trabalho de olhar para uma pessoa como você e falar, mas até quando você dá? Eu não consigo entender. A minha vontade é falar assim, olha, amor, você faz um favor para mim? Ou você vai para essa moça colher, a oferecer uma ajuda, lavar a louça dela, entendeu? Ou você fica longe. Eu não consigo entender a pessoa sair do caminho dela para ir te trazer preocupações que hoje não fazem parte. Mas, se eu posso fazer a minha parte, é te dizer o seguinte, meu filho tem quase 10. Ele faz 10 daqui a 3 meses. E a gente tem essa mesma rotina que você. Eu tenho 2 horas por dia, todo dia na minha vida. Então, assim, você não se preocupe. Porque isso vai dar certo. Você não se preocupa que dá certo. Quando eles começarem a precisar... Porque as crianças, conforme elas crescem, o cálculo de sono delas muda, né? Então, Sim. claro, uma criança de 3 anos precisa de 12 horas, 11 horas por noite. E uma criança de 10 já precisa de 9. Então, é claro que essa criança vai precisar de dormir um pouco mais tarde, né? Pra ela não acordar tão cedo. Senão a criança tá acordando 4h30 da manhã, né? Mas a sua vida também vai passando a ser a vida de uma pessoa que passou por esses anos todos junto com a criança, foi vendo ela precisando de menos sono, foi acostumando, foi organizando. Então, você não precisa se preocupar, porque a criança começa também a ter... as necessidades dela mudam, mas a vida dela muda também. Às vezes ela faz mais atividades, às vezes... na evolução das coisas, você consegue trazer mais uma pessoa para te ajudar, né? Nem que seja para você dar conta
dessas atividades deles e alguém fique com os Sim. outros 3. Então, assim, devagar, as coisas se ajustam. As coisas Você vão não se se encaixando. preocupe. Isso você não precisa... Se alguém te trouxer essa preocupação, você fala, eu não preciso disso. E é muito engraçado, assim, as pessoas, como elas vêm cobrando, né? Eles chupam chupeta, gente. Por que eu dei a chupeta? Chupeta não pode. Eu dei chupeta justamente porque eles foram prematuros, né? São prematuros extremos. E eles ficaram 4 meses internados numa UTI, passando por vários tipos de intercorrência. E aí, lá mesmo, a médica falou, posso dar chupeta? Eu falei, pode. Não quero que eles fiquem chorando. É claro. E agora, naturalmente, eles com 4 anos e meio, eles estão largando a chupeta, assim como a fralda. E aí, seus filhos vão desfraldar quando? Gente, foi um processo natural. Eu deixei assim, no tempo deles, né? O Jaime e a Laís já estão desfraldados, graças a Deus. E, eu fiz alguma coisa. Não, gente, foi um processo natural. Eles mesmos viram os amigos, que os amigos pararam de usar fralda na escola e começaram a não querer mais usar. E agora, né, eles estavam usando para poder dormir. E eu estava justamente forçando a eles a usarem para dormir, porque volta e meia faz xixi na cama. E eles não querem mais usar para dormir. Eu tô deixando por enquanto. Mas se eu ver que voltou a fazer xixi na cama, eu volto a colocar sem fralda. problema nenhum. E aqui, umas coisas importantes da gente falar. Primeiro, o corpo da criança... então, a gente vai... didaticamente, a gente fala que o nosso corpo, o sistema nervoso, ele faz 3 caminhos possíveis. A trilha verde, que é o que a gente tá agora, nós 3. Calmos, tranquilos, usando a nossa lógica, todas as nossas funções executivas ativas, a gente está bem, porque nós estamos seguros, nós estamos bem um com o outro aqui. Eu não estou me sentindo ameaçado por nada. Se você fosse uma pessoa que estava aqui para me cobrar, me criticar, que não gosta do meu método, eu já ia estar em alerta, eu já às vezes ia estar com dificuldade de raciocinar, ia estar tendo aqueles brancos, porque você vai ficando nervoso. Então, assim, a trilha verde é essa, é a da calma. A trilha vermelha é essa do nervoso, de você estar na defensiva, o seu corpo fica em alerta, como se você tivesse que se proteger de um leão que está te rondando ali. E tem a trilha azul, que é a trilha do congelamento, que é quando você desiste de fugir e você anestesia o seu corpo, porque não vai ter jeito mesmo. Então, a trilha, os bebês, eles têm poucos recursos para ficar na trilha verde. Eles têm poucos recursos que comunicam para o cérebro deles que eles estão seguros. Um desses recursos é a sucção. Então, quando esse bebê está numa UTI, ele nem pode ser pego no colo ainda. Ou pode encostar nele poucas vezes por dia. Né? Então, a gente não tem o colo, a gente não tem o calor, o batimento cardíaco, o movimento, e mesmo se a gente tivesse, seriam 5. Vai chamar um time de futebol para conseguir ter, né? Então, a questão essa chupeta, ela foi uma informação para o cérebro dessa criança que ela estava segura, que é a sucção. A gente deu para eles a chance de se sentirem bem, calmos e seguros através de um recurso que ainda bem que existe. É para isso que existe. Entendeu? O problema da chupeta é quando a gente tem uma criança... o problema que eu estou dizendo assim, o que a gente vai ficar atento é quando a gente tem uma criança lá de 2 anos, né, que já podia estar falando, que já podia estar engajando, que já podia estar botando, né, experimentando o mundo com a boca, e a chupeta está trabalhando nisso. Então, para entender a criança, tem que tirar a chupeta da boca dela. Aí a gente fala, pera lá, será que não dava para a gente deixar essa chupeta guardada? E ele ia esquecendo dela? Talvez sim. Talvez muitas vezes a chupeta é usada porque os pais estão acostumados. Eles, né? Tem pouco tempo que ele foi bebê. Então, não me liguei que eu já podia estar tirando. Então, tem muito conteúdo meu que tem muito mais a ver com, cara, você esqueceu, tá tudo bem. Agora você tá lembrando, né? Você tinha um bebê até 6 meses atrás, então tá tudo bem. E parar com esse peso, meu Deus, chupeta, plástico na boca, não pode chupeta. A gente tem que sair disso. Eu já fui cancelada no Instagram por causa de chupeta, porque eu falei que eu achava que vai ter muito bebê, né, que tá indo pra creche com 4 meses de idade, porque a mãe, a licença maternidade acabou. Esse bebê não tem uma mamadeira, ela mama aleitamento, o que você vai dar de sucção para esse bebê? O que você vai dar de informação pro corpo dele de que ele tá seguro? Aí eu fui cancelada. Mas é importante a gente entender o seguinte, nada é proibido. Você entende? Nada pode ser demonizado. Claro que existe o que, assim, a gente não vai bater de forma alguma, a gente não vai castigar de forma alguma. Vamos preconizar que essas coisas estão proibidas. Então, tem coisa que é proibida, que é
coisa que faz mal pro bebê, coisa que faz, você não vai alimentar uma criança de 4 anos, de 4 meses. Sim. Você não vai, né, bater, você não vai castigar e você não vai botar uma criança na tela com 2 anos. Agora, tirando as coisas que a gente já tem ali a comprovação de que vai fazer mal à saúde da criança, as outras coisas você usou como recurso que era importantíssimo para a criança. Foi isso que foi usado. E ponto final. E não tem que ter vergonha disso, sabe? Assim, eu acho. E aí, o que acontece? O desapego da chupeta, ele acontece... são processos diferentes. O processo do desfraude, ele acontece de uma forma mais natural, no sentido de que depende de desenvolvimento. Depende da evolução dos esfíncteres. Não tem nada. Você não consegue apressar o desenvolvimento do esfíncter da criança. Não tem como. As pessoas tentam, muita gente acha que conseguiu, mas na verdade só treinou a criança. Mas ela não aprendeu, ela não desenvolveu. Já a chupeta, ela é uma questão ela tem uma função. Então, por exemplo, numa casa com 5 crianças, uma avó e uma mãe, essa chupeta tem uma função completamente diferente de na casa de uma pessoa que é uma mãe, um pai e essa criança. Né? Uma mãe, um pai, uma avó e essa criança, que tem pai, mãe e 2 crianças. São funções diferentes, é 1 para 1, ok? Uma casa que tem 3 para 2 é uma função diferente. Na casa que tem 5 para 2, né, é outra função. Então, a gente precisa ter essa consciência que é assim, sua configuração de vida, ela é única. Atípica. E se a criança devia estar com chupeta ou não, devia em que cenário? Na vida de quem? Devia em qual configuração? Não é assim, não existe um padrão, sabe? A gente pode, se você quiser, vamos supor que a gente fizesse um projeto e a gente conseguisse fazer um desapego natural e lento, e gentil e respeitoso, e a gente conseguisse que todos eles parassem de chupar chupeta por uma questão ortodôntica, sei lá. E aí, daí a 3 meses, você perceber se tem um dos meus filhos que tá muito mal sem chupeta. Muito irritado. O que a gente faria? A gente falaria não, proibido. Do método Ou a gente falaria, pera lá, se para essa criança a gente ainda não encontrou nenhum recurso que supre a demanda que a chupeta estava suprindo, ao invés de deixar ela em sofrimento, a gente volta com a chupeta, a gente continua buscando esse recurso dentro da sua possibilidade. Sim. Entendeu? E quando esse recurso for encontrado... Ah, mas e a parte ortodôntica? Que bom que hoje a gente tem excelentes profissionais que podem te ajudar em um outro momento quando isso virar um problema. Nesse momento, é uma solução. Enquanto for uma solução para uma pessoa que já está sobrecarregada, que já está exausta, então a gente vai colocar isso enquanto recurso. E ponto. E não tem absolutamente ninguém que não participou dessa decisão que possa dar opinião. Porque, olha, a pessoa vem te dar pitaco, você precisa confiar mais em mim enquanto mãe dos meus filhos. É isso. Entendeu? Porque se eu tomei a decisão, tem um motivo. Agora, você tem, se você quiser, por curiosidade, vir falar assim, qual foi o motivo? Ah, você pode. Agora, vir dizer que eu não devia ter feito, aí já não é seu lugar. Agora, o que eu achei interessante é que o meu filho, né, o Jaime e a Laís, eles estão largando naturalmente a chupeta. Né, os outros 3 estão usando, eles usam para poder dormir, que é a hora que, né, do soninho, já cheira a fraldinha com a chupeta, já é uma mania de usar a chupeta para dormir. Mas os outros 2 já estão mais evoluídos, eles já estão largando a chupeta. Então isso para mim está sendo Isso é ótimo. Naturalmente a criança vai perdendo o interesse, né? Vai perdendo interesse, sim. A chupeta, no geral, a gente sugere que seja assim, muito frequentemente a chupeta precisa de intervenção dos pais mais do que a fralda. É só essa comparação que eu quis fazer. Mas no cenário de vocês, faz sentido que precisou chegar, deixar que seja natural. Agora, vamos supor, se você só tivesse os 2, talvez uns 2 anos atrás, o odontopediatra tivesse dito, pera lá, tem como? Cabe na sua vida? Tá tudo bem? Cabe, tudo bem. Ah, então vamos fazer. Por exemplo, esse eu tenho a minha filha Bela, né? Ela faz uma terapia intensiva chamada CME, que é um tipo de fisioterapia para ela poder se desenvolver na parte motora e também ajuda no cognitivo. E ela chora bastante, porque ela não quer fazer. Então, assim, nesses
Ai, chorou, o recurso que a gente tem, pega a chupeta pra ela ficar calma. Ela fica calma, faz exercício mais tranquila, então é um recurso que a gente usa. Pois é, e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer ela fazer o exercício, sofrendo, um exercício que pra ela é difícil, e ainda não ter o colinho da chupeta, aí é injusto, sabe? É porque a pessoa faz um recorte da sua vida, você falou, e dá uma opinião. E às vezes essa opinião pega a gente no momento que a gente não tá muito legal, né, para absorver e não tá com a ferramenta para contradizer ali. E também a gente tem essa pressa da frustração, será que já estou fazendo certo? E também, muitas vezes a gente leva isso para a criação das crianças. A gente fala assim, não, a criança tem que se frustrar, porque senão vai crescer como, né? Não vai criar casca, não vai criar... Sendo que a frustração do dia a dia da criança já é muita coisa, né? Gente, criança se frustra o tempo todo. Não tem ser humano que se frustre mais que uma criança, naturalmente. Eu falo que eu tinha que fazer uma live para mostrar, gente, eu levando na escola e eu buscando, porque eu vou levar os 5 sozinha. E aí ontem, a Laís queria escutar uma música. Mamãe, coloca a minha música. Qual música? Eu não sei! Mas eu falei, mas se você não me falar qual música que você quer, eu não consigo colocar. Aí, mamãe, pelo amor de Deus, essa não é a minha música. Eu falei, filha, fala a sua. E ela foi lá de casa, até na escola, falando que ela queria a música dela, mas ela não lembrava. E eu que tinha que lembrar. E eu que tinha que lembrar. Então, assim, gente, e uma pirraça com isso, sabe? Isso, porque pra ela é muito frustrante. É muito. Eu falei, filha, a mamãe não consegue. Se você não lembrar, a mamãe não consegue. Tenta cantar. Aí ela tentou cantar a música, mas eu não consigo lembrar. E eu falei, filha, calma, que você vai lembrar. Quando você lembrar, a mamãe coloca pra você. Mas... e aí, assim, só sobre o assunto da chupeta e da fralda, eu sou autora de livros infantis. E aí eu tenho um livro que é do desapego da chupeta e tenho um livro que é do desfraude. E aí depois você me dá seu endereço que eu vou mandar de presente pra você. Eu quero. E aí depois você me fala. Porque, na verdade, o livro, qual é a proposta de qualquer um dos 2 livros? É a criança ler e ela entender aquela informação. Então, por exemplo, a criança, os seus que já estão desapegando da fralda, eles vão ler que é assim mesmo, que cada criança tem seu ritmo. Eles não vão estranhar os irmãos não terem desfraudado, e eles sim. Porque no livro está dizendo que cada criança tem seu tempo. Eles vão entender o processo do desfraude, porque primeiro a criança sente fazendo, depois ela sente que ela vai fazer, mas já está fazendo, ela não tem controle sobre isso, depois ela começa a prever que ela vai fazer com controle. Então, só deles saberem que essas fases existem, eles vão começar a fechar o olhinho assim e sentir o corpinho deles. Então, é muito legal, eu vou te mandar depois. E você tem mais livro também, né? Eu tenho 8 livros. Nossa, que bacana, eu quero sim, vou te mandar. É interessante, assim, porque eu tenho a Beatriz, ela tem encefalopatia crônica, chamado, né, antigamente como paralisia cerebral, devido à prematuridade extrema. E o cognitivo dela é preservado, né? E ela tenta o tempo todo acompanhar os irmãos. Então agora ela tá vendo, né, que os irmãos estão desfraudando, a Jaime e a Laís principalmente. E ela já fala, mamãe, eu quero fazer cocô. Ela usa fralda. Mamãe, você pode me levar no banheiro pra fazer cocô? Mamãe, eu quero fazer xixi. Então ela já está pedindo pra poder ir ao banheiro. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque ela tá tentando, né, acompanhar os outros. E ela tem esse interesse, ela né? tem, sim, ela fica o tempo todo tentando acompanhar o Jaime e a Laís. É bem interessante. E o Jaime e a Laís também perguntam, né, direto. Mas, mamãe, eles não andam ainda, por quê? Aí eu tento explicar, filha, porque quando vocês nasceram, eles já nasceram assim, mas eles vão conseguir, a gente tá batalhando. Você não vê que eu tô levando pra terapia todos os dias? Eles vão aprender assim como vocês aprenderam. Eu falo o tempo todo que eles vão conseguir. E é bem bonitinho, porque eles criam uma relação de amor e o Jaime e a Laís mesmo já entenderam que eles precisam de ajuda. Então, quando eu chego da escola, inclusive, eles que me ajudam, né? A levar o carrinho, levar a mochila do irmão. Então, já sabe que os irmãos precisam de apoio. Na escolinha também, como eles são da mesma sala, né? Eles se protegem o tempo todo. Isso é muito interessante, essa relação de irmãos. Essa comunidade, né, que foi sendo criada. É muito lindo e maravilhoso. Esse papo passa muito rápido. Eu já quero aqui, porque a gente tem que direcionar pro final. Assim, que vocês falem... vou até pedir para a produção colocar aqui já pra gente também as redes sociais de vocês, aqui enquanto a gente vai falando. Para quem ouviu, quem quer saber mais da Psimama, seguir, quer essas ferramentas, quer saber mais, como é que faz para te achar? O meu perfil é o Psimama no Instagram. Lá, eu faço conteúdos todos os dias, posto todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. E a proposta desses posts, né, é essas 2 coisas que a gente fez hoje, que foi reflexão, né, a gente pensar coisas, quebrar paradigmas, coisas que a gente nunca tinha pensado. E tem também muita sugestão de ferramenta. Então, como que você vai fazer na prática
para trazer essas mudanças. E de vez em quando a gente tem lá no perfil mini cursos gratuitos que eu ensino as ferramentas poderosas gratuitamente, que tem também diagnóstico parental, que você consegue diagnosticar ali, fazer um teste e ver como é que está a sua criança, ver como é que você está, ver como é que está a relação familiar de vocês. Então, tudo isso é para te ajudar a quebrar esse ciclo de violência, de castigo, né, de cobrar demais, de criticar demais da criança, e tudo isso no seu tempo, assim, com leveza, para você não se cobrar demais também. E você também, como é que as pessoas te acham, Mariana? Quer acompanhar o seu trabalho, o que você está desenvolvendo, o seu dia a dia? Como é que acha você? Então, vocês me acham no perfil Quinto Luz Capixabas, né? Meu nome é Mariana Mazelli. Ali eu mostro toda a rotina, como que eu me viro com os meus 5 filhos. E eu tenho certeza que vocês vão amar nos acompanhar. E assim, eu vou deixar também linkado aqui na descrição as redes sociais de vocês, para as pessoas acompanharem. E já fazer o convite aqui, porque a Nanda falou que gosta de fazer ao vivo. A gente pode fazer um respondendo as pessoas, né? Vamos fazer um ao vivo aqui, as pessoas mandando pergunta. Fazer com mais tempo, né? Com mais tempo. Mas de coração, agradecer muito. Deixar também aqui o microfone aberto para vocês deixarem o recado final de vocês. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada mais uma vez de estar aqui. Me sinto lisonjeada por estar na segunda vez, né? Café com Leitão. Agora ao lado da Nanda, maravilhosa. Esse encontro foi incrível. Assim, hoje é um dia. Eu já seguia ela, já conhecia ela do Instagram, só que eu não sabia que ela era de Vitória, minha conterrânea. Tem muita gente que me encontra aqui em Vitória e fala: você tá passeando por aqui? Encostando na nossa terra. Aí eu falo: não, eu moro aqui, eu sou daqui, nasci aqui. E o meu recadinho é, primeiro de tudo, agradecer mais uma vez aqui. Eu gosto muito de vir, gosto muito da gente estar aqui no nosso cenário capixaba, movimentando, né? E dizer para você que assistiu esse podcast, que você em algum momento tenha sentido culpa ou pensado, caramba, não é assim que eu faço. Quando eu dei exemplos de ferramentas aqui, você pensou, caraca, eu nunca agi assim, como assim? Em momento nenhum se cobre, se critique, porque a gente faz o que a gente aprende até a gente aprender algo diferente. Então, você vem a aprender coisas novas e você vai exercitar essas coisas novas, você vai errar, você vai ajustar, você vai errar de novo, vai ajustar um pouco mais. E, eventualmente, você vai chegar num ponto de estar errando menos. E é esse que é o nosso objetivo. Não é perfeição, mas é errar menos e ter orgulho, deitar a cabeça no travesseiro à noite e ter orgulho das conquistas que a gente teve com o que a gente aprendeu. É esse o grande objetivo. Muito obrigado a vocês. E, Obrigada. Você que chegou até o final, está acompanhando esse bate-papo, eu vou pedir para você deixar o seu like. Vamos educar também o algoritmo a espalhar mais conteúdos como esse para mais pessoas. Até o próximo. Tchau, pessoal!